Meus queridos, celebramos hoje a memória de São João Paulo II, um Papa que lutou e lutou constantemente para proclamar o Evangelho da vida. Esse é o nome de uma de suas encíclicas, Evangelium Vitae. E na sua encíclica Evangelho da Vida, São João Paulo II nos lembra exatamente que a nossa luta para valorizar esta vida é exatamente por causa de uma outra vida, a vida com V maiúsculo, que realmente é para nós o sentido de tudo. Vejam, as Sagradas Escrituras nos lembram que existem essas duas vidas. E a Bíblia, principalmente o Evangelho de São João, usa uma linguagem bem específica para falar daquela outra vida, da vida de Deus, que é chamada de Zoé. Zoé. Existem outras palavras para falar desta vida aqui, não é? Como bios, ou então a própria palavra psique, que em si mesma é alma, mas várias outras palavras são usadas para descrever a vida desse mundo. Mas sempre que se usa a palavra Zoé, nós estamos falando de uma outra vida, a vida do céu, a vida de Deus. E é este o Evangelho da vida. O Evangelho da vida é o seguinte: quando nós entramos nesta vida, nós então nos tornamos aptos para receber de Deus o dom sobrenatural daquela outra vida, da vida divina, da vida de Deus. É importante nós nos lembrarmos disso, que nós somos chamados por Deus a participar de uma outra vida. Como é que isso aconteceu? Aconteceu da seguinte maneira: nós fomos feitos para ser felizes nesta vida, aqui. E a forma que a Bíblia tem para nos dizer que Deus tinha uma felicidade aqui neste mundo para nós é o relato bíblico que nos fala de Adão e Eva, que foram criados no paraíso. O que quer dizer o paraíso, né? O paraíso, a palavra paraíso quer dizer o jardim das delícias, o Éden, não é? O lugar maravilhoso, ou mais do que o lugar, a situação maravilhosa e extraordinária na qual o ser humano foi criado por Deus. Nós fomos criados para sermos felizes aqui. E tinha uma felicidade para nós aqui, tanto que Adão e Eva foram criados felizes. Havia uma felicidade originária. São João Paulo II insiste nesta realidade nas suas famosas catequeses, que depois receberam o nome de teologia do corpo. Havia uma felicidade originária. Acontece o seguinte: Adão e Eva enfiaram o pé na jaca e estragaram a nossa felicidade, e sobrou essa porcaria que está aqui agora. Nós não somos felizes. E não somente não somos felizes, jamais seremos felizes aqui neste mundo. Aqui não. Essa é a má notícia. Mas para enxergar essa má notícia, você não precisa nem ser católico, não precisa ter fé. Qualquer um, até um ateu, é capaz de enxergar que nós não seremos felizes aqui. Vamos definir feliz. Feliz é quem tem tudo o que quer. Conhece alguém? Conhece alguém que tem tudo o que quer?
Nem o Rockefeller conseguiu tudo o que ele queria. O Steve Jobs, o cara do iPhone, iPod, iMac, morreu de câncer no pâncreas. Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro? O Bill Gates está torrando a fortuna dele, de homem mais rico no mundo, com doações para fundações, a fundação Bill e Melinda Gates, porque ele não tem herdeiros. Ele não tem para quem deixar. Você conhece alguém feliz aqui? Enxergar que nós não seremos felizes neste mundo não precisa de fé, não precisa de uma grande aula, basta abrir o olho e ver. E por que é que as pessoas não enxergam que não serão felizes aqui? Não é porque é difícil enxergar essa verdade, é porque é doloroso enxergar essa verdade. É muito doloroso saber que eu vou passar essa vida aqui e jamais serei feliz. Mas aí vem a boa notícia. Aí vem o evangelho da vida. Deus, na sua infinita misericórdia, olha para o ser humano que desgraçou com sua própria felicidade, e ao invés de dizer assim, puxa vida, coitados, jogaram a felicidade deles fora, vamos dar a felicidade deles de volta. Não, Deus não fez isso. Deus não quis nos dar a felicidade de volta. A felicidade humana de Adão e Eva de volta. Deus quis nos dar a sua felicidade divina. A felicidade da Trindade. A felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Félix culpa, ó que culpa maravilhosa, a de Adão e Eva, que nos mereceu um tão grande Redentor. Qui talem ac tantum meruit Redemptorem. Nós saímos ganhando. Nós ganhamos mais do que aquilo que Adão e Eva perderam. Nós ganhamos a felicidade do céu. E a felicidade do céu, ou seja, a vida com V maiúsculo, a vida Zoé, a vida de Deus, que nós iremos receber plenamente quando contemplarmos a Deus face a face, ela não está longe de nós. Isso é fantástico. Essa é outra notícia fantástica. Quando você, batizado, crê em nosso Senhor Jesus Cristo e você está em estado de graça, o céu, a felicidade da Trindade habita dentro de você. O céu está dentro de você. Deus não está do outro lado do mar para que você diga quem irá buscar para mim. Deus não está no alto das montanhas para que você diga não alcanço. Deus está no seu coração. Nesse momento agora, a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão no seu coração por causa da presença do Filho encarnado Jesus. Não vou explicar como é que isso acontece, porque isso nos levaria muito longe. Não estou aqui também para dar aula de teologia, mas eu só quero lembrar uma coisa para a nossa vida espiritual. Quando você vai rezar, você tem que fazer duas coisas. Um ato de fé que você tem que fazer, ele é composto de duas partes. Deixa eu explicar aqui, vamos fazer uma comparação para ficar bem simples. Quando você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta, a criança tem que fazer duas coisas. E se ela não fizer essas duas coisas, a bicicleta cai. Ela precisa equilibrar a bicicleta e ela precisa pedalar. Estamos de acordo?
se ela parar de pedalar. Se ela se equilibrar, mas não pedalar, a bicicleta cai. Se ela pedalar, mas não se equilibrar, a bicicleta cai. Estamos de acordo? Ok. Como que você faz para ensinar para o seu filho a andar de bicicleta? Você põe rodinha, não é isso? Porque pondo rodinha, você primeiro ensina para o seu filho uma primeira missão, que é pedalar. Quando ele estiver bem acostumado a pedalar, aí você tira a rodinha e ele vai agora aprender a se equilibrar. Jesus, vendo a nossa missão de estarmos num crescimento espiritual em contato com esta vida que está dentro de nós, o Evangelho da vida, a vida trinitária que está dentro de nós, tem duas coisas para a gente fazer quando a gente reza. Eu estou tentando usar uma linguagem simples, os teólogos me massacrariam por usar essa linguagem simples, mas é que eu quero transmitir a mensagem, então vamos usar a linguagem simples. Você tem que fazer duas coisas: conectar e se abrir. Ok? É como um computador. Você primeiro conecta, aí depois você se abre para receber aquelas informações. Estamos claros? É assim que é a vida espiritual. Tem que conectar e tem que se abrir. As duas coisas. São duas coisas para você aprender. Mas aí Jesus, que é nosso mestre e Senhor, vendo a nossa miséria, ele inventou uma forma de nós aprendermos uma coisa de cada vez. São as rodinhas da bicicleta. Que Deus me perdoe por essa comparação, mas as rodinhas da bicicleta são a Eucaristia. Jesus, desculpa, tá? Só estou tentando ensinar. O que é que acontece quando você comunga? Quando você comunga, você plugou, conectou. E é uma conexão física. Está entendendo? Ele está tocando o seu estômago fisicamente. Acho que mais descritivo do que isso não dá, né? Você está entendendo? Quando você comunga, a hóstia consagrada, aquela aparência de pão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade, Ele está tocando fisicamente, Ele está conectando em você. O que é que você precisa fazer? Você precisa se abrir, como aquela mulher da hemorragia. Ou seja, todos aqueles habitantes de Cafarnaum que estavam lá, se empurrando para tocar em Jesus, estavam tocando em Jesus fisicamente, estavam conectados. Amém? Ok. Só que somente uma recebeu a graça. Foi a que se abriu na fé. Ela fez o ato de fé para se abrir e receber aquela graça. Receber o toque da graça. Mas se a pessoa estava tocando no corpo de Jesus, já estava conectado. Só não recebeu nada porque não tinha fé. Não havia a abertura. Quando você comunga, você tem o toque físico de Jesus. Toque. Então você vai se abre a esse toque. E aí você recebe graças para cada vez mais amar a Deus e cada vez mais ser santo. E é esse o nosso projeto. Você precisa crescer espiritualmente. Como você rega uma planta, aduba uma planta, põe a planta no sol e ela vai crescendo. Se você comungar e comungar bem e comungar com fé, essa plantinha vai crescer. É fatal. E se você não está notando nenhum crescimento espiritual nas suas comunhões, é porque você está comungando errado. Das duas, uma. Ou você não está em estado de graça, vai se confessar vagabundo, ou você não está se abrindo na fé e está comungando automaticamente.
Então a primeira coisa que Deus ensina você é a pedalar, ou seja, a se abrir para a ação da graça. Estou sendo bem concreto para você entender a coisa. Só que aí depois, você não pode comungar o dia inteiro. E às vezes você não pode nem comungar todo dia. Aí você vai poder, uma vez que você comungou bastante, e comungou bem, e comungou de forma adequada, e comungou crendo, e comungou estando com Jesus, e comungou amando Jesus, e comungou realmente se abrindo ao toque da graça, quando você aprendeu a pedalar, você vai poder tirar as rodinhas. Que é o quê? Que você vai precisar agora fazer duas coisas, não somente uma, não é só se abrir, você vai precisar se conectar. Então você vai agora rezar lá em casa e você vai, na sua oração pessoal, você vai buscar dentro de você Jesus, naquele mesmo lugar onde Ele estava tocando a sua alma na hora da comunhão. Você não já se habituou a comungar? Entendeu? Se você comungou bem e você recebeu o toque da graça, você vai começar, não precisa de grande coisa. Você para e se conecta num ato de fé a Ele, que está tocando você espiritualmente. Qual é a diferença deste toque para o toque sacramental? Novamente uma comparação. Você pode conectar o seu celular a um computador e receber os dados daquele computador através de um cabo, ok? Sim ou não? Ora, quando você conecta através de um cabo, o seu celular não precisa fazer grande esforço. Esse é o sacramento da comunhão. Está conectado via cabo. É um toque físico. Mas você pode também conectar o seu celular a um computador via Wi-Fi. Mas tem um problema o Wi-Fi. Você precisa de uma atividade do celular. O celular, quando você tem o celular, que ele está com o Wi-Fi ligado, ele fica gastando bateria o tempo todo, sim ou não? Porque ele fica o tempo todo buscando aquele sinal, sim ou não? Muito bem. É você, quando você reza, sem a comunhão. Você precisa gastar, aspas, energia. Ou seja, você precisa de um ato de fé para conectar. Para depois se abrir. As duas coisas. Mas você precisa conectar com Jesus dentro de você. Você vai dizer, para. Jesus é Deus. Sim, mas Jesus, o senhor está falando de Jesus? Corpo e alma, ou seja, um ser humano que se encarnou e que é Deus? Sim, estou falando de Jesus, Deus encarnado. Mas padre, Jesus, Deus encarnado, não está aqui dentro do meu coração agora, porque eu não comunguei. Vamos esclarecer. Fisicamente, Jesus está presente no céu, que é em algum lugar que a gente não sabe onde é, que está lá o corpo dele ressuscitado glorioso. Fisicamente, Jesus está presente nos sacrários da terra, através da forma das espécies eucarísticas. Fisicamente, Jesus está presente na pessoa que comungou. Fisicamente. Mas, como Jesus é o Senhor, e Deus deu a Ele o senhorio, Ele pode estar presente de uma outra forma, que não é exato dizer fisicamente. Nós usamos uma palavra em teologia que eu vou usar aqui, mas eu vou esclarecer. É uma presença virtual. Cuidado com a palavra virtual. Por quê? Porque para nós, do século XXI, virtual quer dizer faz de conta. Virtual quer dizer um negócio que não existe. Não. Na teologia, virtual quer dizer virtus, quer dizer força. Deixa eu explicar como é que é a presença de Cristo. Um anjo. Como é que o meu anjo da guarda está aqui? O meu anjo da guarda está fisicamente aqui? Não, ele não tem corpo.
O meu anjo da guarda está aqui, um anjo está onde ele age, onde ele exerce a sua virtus, onde ele tem uma ação. Então, como é que eu posso dizer que um capeta está num lugar? Quando ele está agindo ali naquele lugar, então o anjo está naquele lugar. Mas não é que ele esteja fisicamente lá, porque ele não está fisicamente lá, ele é um espírito. Como é que a alma de Cristo, Senhor do céu e da terra, porque a Ele foi dado o senhorio, ao ser humano, Jesus Cristo, que é Deus sim, mas ao ser humano, o senhorio de Cristo, o Cristo encarnado, a Ele foi dado o senhorio. Me desculpem, mas se vocês não são católicos, deixa eu avisar para vocês. Nós, católicos, cremos que o homem Jesus Cristo, nascido em Belém, crescido em Nazaré, morto e ressuscitado em Jerusalém, que subiu aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é quem segura o universo. Quem está agora segurando na existência as galáxias é o homem que nasceu em Belém. A Ele foi dado o senhorio do universo. A alma humana de nosso Senhor Jesus Cristo, que está unida, gloriosa ao seu corpo e está lá no céu, junto de Deus, em algum lugar que nós não sabemos onde é. Ele pensa em você o tempo todo, em cada átomo do seu corpo, em cada detalhe do seu ser. Ele sustenta você no ser, ele sustenta você, ele exerce em você uma virtus, uma força, um poder. A Ele foi dado o poder. E, portanto, se Ele está agindo em você, Ele está em você. Está entendendo? Se Ele está agindo em você, Ele está em você. Só que para você fazer isso, se conectar a isto, você vai precisar gastar a bateria e acionar o Wi-Fi. Eu sei, as minhas comparações são ridículas, eu sei, eu sou ridículo, mas a verdade que eu estou tentando ensinar é sublime. Tá? Me desculpem as comparações ridículas. Jesus é o transmissor que está enviando o sinal. Liga o Wi-Fi e começa a captar o sinal de transmissão. Isso é o conectar. E aí você se abre ao toque da graça num ato de fé. Estão entendendo? Aí eu chego e digo assim, mas isso não é faz de conta. Aí um casal eu tive na Amã, nas Agulhas Negras, final de semana passado. O rapaz ouviu isso no meu site, o casalzinho chegou e disse, padre, mas o senhor disse que não é faz de conta, mas toda vez que eu vou rezar, eu só consigo fazer de conta que Jesus está dentro de mim. Para mim é faz de conta. É imaginação. Sim, mas veja, você pode usar a sua imaginação quanto quiser, mas tem uma coisa. Não é faz de conta, porque quando Deus diz uma coisa, aquela coisa é verdadeira, sim ou não? Deus engana alguém? Deus se engana? Deus pode ficar equivocado. Ah, desculpa aí, gente, eu errei o cálculo. Deus pode fazer isso? Não. Deus não se engana e não engana ninguém. Ele disse, quem fizer a minha vontade, cumprir os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Ele prometeu isso, sim ou não? Ele falha nas suas promessas? Então, se você está em estado de graça, ou seja, na amizade com Deus, fazendo a vontade de Deus, se você está no pecado sem vergonha, você não está fazendo a vontade dele, não adianta, ele não prometeu isso para você. Ele não prometeu assim, se você não fizer os mandamentos, não tem problema não. Mesmo assim, vamos dar uma chancha para você. Não, ele não prometeu isso. Mas eu acho. Então você fica na sua opinião, eu fico na promessa dele. Eu tenho fé na palavra que ele disse. Você tem fé na sua opinião. Parabéns para você nessa data querida.
eu creio na palavra. Ele disse, nós viremos e faremos morada. Então, se você está em estado de graça, fazendo a vontade de Deus e cumprindo os mandamentos, Ele está em você. Você só precisa crer nisso. Num ato de fé. É um ato de vontade. Não é imaginação. Quando você olha para a hóstia consagrada, o que é que você vê? Pão. Você come, você sente gosto de pão. Você toca, você sente peso de pão. Mas você ouve a palavra dele e lhe diz, isto é o meu corpo. Você crê no que você vê? Não. Você crê no que você sente? Não. Você crê no que você come? Não. Você crê no que você ouve. Ele está dizendo que é ele, então é ele. Você faz um ato de fé e recebe a comunhão. Amém? Ora, isso é a mesma coisa com relação à presença dele no seu coração se você está em estado de graça. Então você faz um ato de fé e você sabe que ele está lá.